Senhor meu Deus, mais essa oportunidade diz que está fazendo uma reflexão sobre a mediunidade. Vos peço, Senhor, que envie-nos bons espíritos para que, pela sua luz e assistência, eu possa distinguir a verdade da impostura e nos conduzir sempre pela estrada do bem e do amor ao próximo. Esclareça-me tua, Senhor, nesse momento, para que a palavra certa, no momento justo, ressoe e toque os corações, que assim seja. Meus queridos, hoje nós vamos refletir sobre vocação e não obrigação. Isso está referido à mediunidade. A mediunidade independe da evolução espiritual do homem. Temos Chico Xavier como expressão máxima e temos pessoas, inclusive presas, que fizeram coisas terríveis, que também são médios, porque todos são médios. Uma mediunidade mais sensitiva, menos sensitiva, mas todos somos médios. É uma condição natural do homem, a mediunidade. A mediunidade independe da pessoa ter medo, de não acreditar, de não aceitar. Não adianta, ele é um médium. Agora, ele vai desenvolver essa aptidão, que é uma aptidão ontogenética, isto é, uma aptidão que vai acompanhá-lo pelas encarnações afora, para ajudá-lo a desenvolver-se moralmente, espiritualmente. Ele vai desenvolver essa aptidão se quiser ou não. Se sentir a vocação, mas não é obrigado a isso. Ele tem o livre-arbítrio, não é? Então, essa possibilidade que Deus nos dá de sermos médiums e, através dessa mediunidade, ajudar ao próximo e, ajudando ao próximo, ajudar a nós mesmos, é que fará com que, nas sucessivas reencarnações, exercendo esse dom que Deus nos dá, é que nós vamos nos aprimorando, aprendendo e exercitando o aprendizado, servindo de instrumento dócil, preciso, às entidades iluminadas que aqui precisam vir para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostrou, mas nós esquecemos, não levamos a sério e o mundo ficou como ficou. E pela misericórdia divina, esses bons espíritos continuam vindo através da mediunidade psicográfica, psicofônica, vir nos mostrar onde estamos errando, onde precisamos pisar, como pisar nesse mundo sem escorregar. E aí entra o médium, fazendo a sua caridade, cedendo o seu tempo, cedendo a convivência com a ssua família, para algum tempo, durante algumas horas, ser um instrumento tão dócil quanto possível, tão preciso quanto a sua disciplina o permitir, para que as mensagens cheguem até nós. O desenvolvimento mediúnico não deverá nunca ser uma imposição.
tudo que fazemos com imposição, fazemos com má vontade. Fazemos sem empenho, sem gosto, sem alegria. Tudo isso são sentimentos que não vibram bem. Ficamos vibrando de maneira negativa. E nós já vimos que os semelhantes se atraem. Se vibramos negativo, os positivos automaticamente se afastam e os negativos automaticamente se aproximam. Então, em vez de boas companhias espirituais, começamos a ter companhias questionáveis, companhias que, mesmo não sendo não sendo espíritos maus, mal intencionados, nos prejudicam, nos desarmonizam. E se for mal, então, aí nem se fala. Então, o desenvolvimento do nosso dom mediúnico vai depender do nosso livre-arbítrio. Eu quero ou não quero. A mediunidade é uma faculdade psíquica que guarda a oportunidade para que nós a desenvolvamos, para que nós decidamos se vamos nos dedicar a ela ou não. Só depende de nós. Deus não nos obriga a nada. Muito bem. Só que, para nós chegarmos à conclusão de que queremos ou não, devemos ou não, é preciso que nós façamos uma reflexão. Por que sim? Por que não? Por que eu devo desenvolver esse dom? Por que eu não quero desenvolver esse dom? Essas respostas estão na nossa consciência. Dentro de nós está o germe das leis universais, das leis naturais, das leis de Deus. Todos nós temos essas respostas dentro de nós. Por isso, nós somos o nosso templo e o nosso sacerdote. Para que nós alcancemos essas respostas, para que nós alcancemos essas leis que estão dentro de nós, se faz preciso que nós façamos uma viagem ao nosso íntimo, bem lá dentro. Eu concordo que no mundo de hoje, o mundo que tudo é imediato, que tudo tem que ser correndo, que tudo é barulhento, as músicas são barulhos, não se vê harmonia, não é? As letras são agressivas, são desagradáveis, grosseiras mesmo. As pessoas falam alto para poder impor seu ponto de vista. Fica difícil esses momentos de reflexão, mas, sem dúvida, se nós quisermos, nós vamos encontrar o lugar e o momento para se fazer. Jesus disse numa passagem que devemos nos recolher ao nosso quarto, para no sossego desse quarto fazermos as nossas orações. Esse quarto é uma figura, necessariamente não precisa ser o seu quarto de dormir, o seu quarto de estudar. Você pode ir para um canto qualquer da natureza, que é melhor ainda. Ficar num cantinho sossegado, entre a natureza, num lugar silencioso, ou que tenha os sons dos pássaros, do vento nas folhas das árvores, de uma água correndo entre pedras. E faça uma viagem para o seu interior. Faça uma introspecção.
Faça orações pedindo ao Pai ajuda para que você encontre dentro de você as leis universais. E nesse momento em que você está refletindo, que você está se sintonizando com o astral superior, você vai sentir que você não é aquilo que você costuma ser no mundo de fora. E você vai se integrando a tudo isso e as suas respostas começam a chegar. E de acordo com as respostas, você, através do bom senso, da inteligência, do conhecimento, do evangelho, você vai separando o joio do trigo e tira as suas conclusões. Devo ou não seguir a vocação de fazer o bem, a vocação de servir a espiritualidade superior, de servir ao próximo, ou não. A escolha é sempre nossa. Meus caros, uma vez decidido, você segue o seu caminho e vai arcar com as consequências. Porque todos nós, quando seguimos um caminho, esse caminho pode levar à luz ou à treva. Se o caminho que se escolhemos levar à luz, ao amor, à solidariedade, à compreensão, à fraternidade, ótimo. Se o caminho levar ao egoísmo, ao orgulho, à arrogância, à ganância, à inveja, os ciúmes, os rancores, tudo isso trará consequências desagradáveis mais adiante. Nesse templo, nós vamos decidir o nosso caminho nesta encarnação. Como já vimos, a mediunidade nos acompanhará pela eternidade. Todas as encarnações, o dom da mediunidade virá. Por isso mesmo, em idos tempos em que não havia o conhecimento do Espiritismo, muitos foram parar na fogueira, como sendo bruxos, bruxas, demônios, possuídos pelos demônios, porque a mediunidade precisa ser estudada, disciplinada, ordenada, para que sejamos bons médios e, sendo bons médios, sejamos ferramentas dos bons espíritos. Dentro de uma orquestra existem vários instrumentos. Se entre aqueles inúmeros violinos de uma orquestra for posto para eu escolher um violino, qualquer um para mim serve. São todos iguais, eu não vejo diferença. Mas um músico virtuoso, aquele que tem aquele ouvido chamado ouvido absoluto, ele vai perceber sutilezas que eu jamais conseguiria e vai escolher o instrumento que tem melhor possibilidade, melhor som. É o que acontece com os bons espíritos. Eles sempre escolherão, porque eles veem o que nós não vemos, porque estamos limitados às possibilidades do corpo físico, eles não. Eles vão ver naquele médium as qualidades, naquele outro as qualidades. E aqueles que tiverem as qualidades que se afinem com as necessidades, com a frequência dele, é que ele vai escolher para se manifestar.
Bom, dito isso, nós temos que ponderar o seguinte: essa capacidade psíquica que nós temos, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser polida. Toda ferramenta, se for de corte, tem que estar bem afiada. Se for de precisão, tem que estar bem calibrada. E nós, como médiuns, nada mais seremos do que uma ferramenta na mão desses espíritos, bons ou maus. Os maus não requerem ferramenta precisa, não requerem ferramenta afiada. A ferramenta ele faz. A consequência é que o trabalho que ele realiza não é bem feito. Já os espíritos superiores precisam de uma ferramenta bem molhada, bem afiada, bem precisa, para que ele possa concretizar o melhor possível a sua missão. E essa ferramenta são os médiuns. Esses médiuns, então, precisam se prepararem, se especializarem, se doutrinarem, estudar muito o Evangelho, estudar, fazer uns cursos de espiritismo, de mediunidade, para poderem, ao sentir a aproximação do comunicador, perceber se é do bem, se é do mal, se é um justo ou se é um injusto, se as intenções são boas ou se não são, se é um espírito esclarecido ou um espírito que não precisa ser esclarecido. E permitir que chegue aos presentes aquela comunicação ou não. Para ter esse conhecimento, para ter essa possibilidade, o médium tem que ter conhecimento, tem que estar preparado. Então, o médium precisa estudar, precisa se disciplinar, precisa levar uma vida mais harmoniosa, vamos dizer assim, uma vida mais dentro do Evangelho. E muitos médiuns desistem de desenvolver a sua mediunidade justamente por isso. No seu livre-arbítrio, eles preferem a vida mundana, a vida frívola do mundo. É a escolha dele. Estará perdendo uma grande oportunidade. Todos os médiuns têm essa possibilidade de, usando do dom, procurarem servir ao próximo. E servindo ao próximo, está servindo a si próprio. Toda vez que fazemos o bem, esse bem reflete em nós. O que é que Jesus disse? A cada um segundo suas obras. Quando a nossa obra é boa, é justa, as coisas boas e justas chegam até nós. De outra vez, Jesus disse, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós semearmos sementes infelizes, vai refletir sobre nós através de uma colheita infeliz. Então, para que tudo ocorra de maneira tranquila, suave, justa, abençoada por Deus, devemos estudar para bem servir. Devemos separar a vida mundana, aquela da mais negativa, deixar de lado. Procurarmos crescermos diante dos olhos do Pai, de nós mesmos,
e daqueles que nos cercam, através de exemplos edificantes, através de palavras que construam e não que destruam. Aproveitemos sempre as oportunidades que Deus nos dá. Mas não se esqueçam, ninguém é forçado a nada. Deus, na sua misericórdia, não força ninguém a coisa alguma. Por isso nos deu o livre-arbítrio. Que saibamos escolher. E, no caso, sejamos daqueles que pensam no seu crescimento moral, no seu crescimento espiritual. Todos querem chegar ao céu porque é um lugar de paz, de harmonia, de solidariedade, de amor. Mas pensem bem, se nós não construirmos isso tudo dentro de nós, como nós vamos chegar lá? É como se pusesse uma pessoa que nunca estudou um instrumento dentro de uma orquestra para tocar com a orquestra. Não é possível. Ele teria que estudar música e estar à altura dos outros que vão tocar com ele. É como nós. Para alcançar o reino dos céus, precisamos merecer. Merecer é uma conquista. Deus nos dá as possibilidades de conseguir. Mas nós temos que trabalhar essas possibilidades para conseguirmos, para termos merecimento. Porque se Deus desse essa possibilidade para um e não desse para outro, ele estaria sendo injusto. E se é injusto, não pode ser Deus. Deus é a própria justiça, superior a todas as justiças que o homem possa pensar em escrever. Ele nunca faria isso. Ele dá a todos a oportunidade. E uma das oportunidades de crescimento para merecer isso é a mediunidade. Mas ele não nos obriga a isso. Tem que ser feito por vocação e não por obrigação. Como vimos, a obrigação não vibra bem. A vocação abre um canal com os espíritos superiores, aqueles que vão trazer benefícios para a humanidade e para nós mesmos. Então, meus queridos, não vamos perder esta oportunidade. Pensem nisso. Não somos obrigados a nada, mas a mediunidade é um dom que Deus nos dá para que nós aceleremos, através do exercício dela, a reconstrução do que destruímos em vidas passadas, a organização do que desorganizamos em vidas passadas, para saldar os débitos que contraímos em vidas passadas. É um ato de amor. Através da caridade, através do nosso empenho em ajudar, seremos ajudados. Como? Crescendo, aprendendo a ser melhor e resgatando os nossos débitos, encarnações passadas. Quando Deus nos dá essa possibilidade, Ele confiou em nós. Existem bilhões de espíritos esperando a vez para reencarnar e ter essa oportunidade. Nós a tivemos. Vamos decepcionar a Deus, desperdiçando por egoísmo, por indiferença ao sofrimento alheio, por orgulho, ou por qualquer outra qualidade menos digna. Honremos a confiança que Ele depositou em nós, mas nunca como uma obrigação, e sim como vocação, com amor. A vocação para o bem depende de ter amor. Sejamos filhos dignos de chamar o Pai de Pai, honrando a confiança que Ele nos depositou.
dando mais uma oportunidade reencarnatória. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Muita paz, saúde e harmonia. Que assim seja.